Olha, se a gente tá aqui hoje gravando esse podcast é porque a gente gosta muito de vocês. Porque assim, parece que passou um caminhão em cima dos dois. Sim. Nossa, atropeladíssimas. O bizarro é que eu só peguei os piores sintomas de uma gripe, enfim, a gente acha que é uma gripe muito bizarra. Por exemplo. Tipo, eu tô me sentindo febril, Aham. eu tô com dor no corpo, Aham. eu tô com a garganta muito incomodada, Aham. mas eu não tô com coriza. Nossa, eu tô bem congestionado, espirrando bastante. Não, eu estou espirrando, mas eu não estou, tipo, por exemplo, sua voz tá diferente, a minha voz não tá diferente. Não, tá igual. Enfim. O que aconteceu? Sexta, eu já acordei um pouco ruim. Eu tava ruim durante o dia, né? Só que o que rolou esse fim de semana? Nós combinamos de visitar a nossa querida Camila, que, enfim, é nossa madrinha de casamento, é amiga minha já faz uns 20 anos, esteve aqui, inclusive, no mais um podcast de casal, quando a gente ainda fazia Twitch, né? Ela fez uma live comigo sobre BBB no Sim. começo do ano. E assim, Camila mora em Joinville, mas a mãe... E que foi? Ela mora na Vila da União. Mas a mãe dela e o irmão dela moram no Guarujá. E ela tá passando um mês lá. E convidou a gente para passar um fim de semana lá, aproveitar conhecer a casa da Ângela, né, e do Danilo. Que a gente não conheceu, não tinha conhecido ainda e tal. E aí nós fomos, este final de semana passado, que calhou de ser o fim de semana em que o tempo virou. Exato. Nesse momento em São Paulo, por exemplo, agora em que estamos gravando, tá 14 graus. Com um vento absurdo que parece que vai formar um furacão daqui a pouco. E agora, a hora que eu fui no mercado, eu peguei uma chuvinha também, pra ajudar a minha situação, que já tá horrível, Claro. né? Então eu peguei um pouquinho de chuva também. E aí foi uma delícia, né? Foi um Foi fim de muito semana, bom. foi ótimo. A gente... Uma vista incrível da praia. Sim, sim. Só voltando uns passos para trás. Aí, como a gente ia fazer essa viagem, eu falei, bom, vamos fazer um teste de Covid, porque eu não estou me sentindo muito bem já, né? Então, Sim. antes de ir para lá, eu já não estava legal. Aí a gente fez os testes e deu negativo. Não sei se é porque ainda estava no início. Enfim, eu comprei teste aí, mas eu não sei se... Mas você já tava com sintomas, né? você já tá com sintomas, o teste já acusaria, Sim. né? Bom, eu comprei outros testes, porque fim de semana a gente tem planos, então... mas eu realmente acho que é só uma gripe. Eu acho que é só um resfriado mesmo, bizarro. E eu fiquei preocupado, né? Porque... de passar pra eles, né? Enfim, mas eu acabei de falar agora com a Camila, um pouquinho antes da gente começar a gravar, ela falou que tá todo mundo bem. Ai, que Então, bom. não passamos nada pra ninguém. Mas assim, eu já tava ruinzinho na sexta, sábado até que eu tava ok, mas domingo bateu, assim. Domingo bateu nos dois, né? Eu já fui ficando meio assim Você também. começou a ficar ruim na segunda? No domingo eu já tava um pouquinho baleado, assim. Só que eu não sei se eu tava baleado porque a gente dormiu, assim, né? Dormiu pouco comparado com o que a gente dorme no final de semana normalmente. Aham. Eu acordei muito cedo, a gente teve todo o lance de fazer várias coisas durante o dia, beber também durante o dia, que não é uma coisa que eu tô fazendo mais tanto. A gente bebeu horrores. A gente né? bebeu bastante. Isso acho que dá uma baixada na imunidade também, né? E aí fora ir pra rodoviária, pegar ônibus, aí chega de viagem, ficar com os gatos. Então, tipo assim, eu tava meio baleado, mas eu falei, é só cansaço. Aí segunda eu percebi, não é só cansaço, realmente. Exato. Mas assim, foi gostoso. O apartamento deles é maravilhoso. Como ela falou, tem uma vista incrível. Sim. Pra praia, quem viu nossos stories aí esse fim de semana comprovou, né? Exato. Apesar de que estava tudo feio o tempo, tava nublado, chovendo. Aí no sábado, né, a gente chegou, tomou café da manhã, ficou lá conversando, conheceu o apartamento, enfim. E aí a gente, comecinho da tarde ali, a gente saiu
eu, o Telo e a Camila pra dar uma caminhada ali pelo calçadão, dar uma caminhada na praia. Sentou num quiosque, ficou bebendo e tal. Sim. E aí a gente caminhou ali pela beirinha do mar, né? Porque tava frio, tava gelado. Mas as pessoas de Minas Gerais, quando vêm em praia, elas não conseguem se segurar, né? Sim. Porque não é o tipo de coisa, não é o tipo de recurso natural que tem no estado delas, né? Exatamente. E aí Telo fez o quê? Tirou a bermuda, tirou a camiseta, e devia estar o quê? Uns 19 graus. 18, né? Eu até coloquei na história. 18. Mas 18 não é muito frio. Na praia, com tudo aberto, assim, o vento batendo. Então, mas aí que tá. Na hora que eu entrei, por que eu tirei a camiseta? Porque eu tava entrando no mar e tava molhando só as coxas, né? A ideia era molhar só as coxas. Só que acho que por conta do vento, o mar tava um pouco mais revolto, assim, do que o normal. E aí tava começando a vir umas ondas mais fortes. Não, tipo, sei lá, tava na altura do meu joelho a água. Só que tava batendo em mim e aí ia pra cima a água. Então eu tirei a camiseta não porque eu fui dar um mergulho na praia no frio, 18 graus, mas porque eu tava com medo de molhar a camiseta e aí ia ser muito pior, porque eu ia ficar no vento com uma camiseta molhada. Então eu falei, eu vou tirar a camiseta porque ela não molha e vou ficar segurando ela na mão, né? E pra sensualizar também, né? Por que não, aqueles? Claro, na praia, né? Aí a gente ficou lá bebendo horrores, aí voltamos, tiramos um cochilo, que tava os 3 bêbados. Sim. Eu não tava bêbado, mas enfim. Aí depois ficamos lá vendo TV, bebendo mais. Eu tô o pior tipo de pessoa que bebe do mundo, porque eu não fico mais tão bêbado, precisa de muito pra eu ficar bêbado, mas eu fico com a ressaquinha, eu fico com a dor de cabeça. A pior parte. Ai. E não fica nem com a parte boa, que é ficar um é. pouquinho doidinho. Ai, quando a gente voltou, a gente comeu a moqueca maravilhosa da Ângela, que tava muito Sim, bom. tava muito bom. Anos que eu não comia moqueca. Aí, domingo, a gente fez um esquema parecido, só que tava mais frio. Tanto que eu fui de moletom pra praia. Bem paulistano, moletom e chinelo. E foi aí que a febre começou a bater e tal. Sim. Aí, à noite, a gente Mas voltou pra São Paulo. durante o dia estava mais frio, na parte da manhã, mas à tarde parou de ventar tanto, igual tava ventando no sábado. Parou de chover. Parou de chover. O tempo até abriu um pouquinho, pareceu até um sol bem discreto, mas apareceu. Eu até achei que ia dar pra mergulhar, mas tava bem mais frio em temperatura do que estava no sábado. Mas é isso, gente. As pessoas resolvem ir na praia na primeira semana de agosto. Vai esperar o quê? Mas é quando dava pra ir, né? Infelizmente é quando deu. E o objetivo maior, no fim das contas, era encontrá-los, era Sim, sim. passar tempo com a Camila e conhecer o apartamento. Então, Exato. a praia só tava lá, porque afinal eles moram lá. Sim. Uma coisa boa disso tudo, na verdade foram 2 coisas muito boas, né? Além de vê-los, obviamente. É que a gente, percebeu que o rolê de ir pra praia sem carro é um rolê, mas não é um rolê tão absurdo quanto a gente estava imaginando que era. Até porque agora a gente mora do lado do Jabaquara, praticamente. Exato. Então a gente só vai pra rodoviária, cata Em 20 um minutos ônibus, a gente tá na rodoviária. cata um ônibus, 1h15, 1h20, já tava no Guarujá. Exato, ou seja, em menos de 2 horas a gente sai daqui de dentro de casa até a praia do Guarujá. Então é um rolê muito menor do que a gente achou que era na nossa cabeça. Super. E aí isso foi uma coisa boa, porque a gente descobriu que a gente pode fazer isso em outros momentos, não necessariamente para ver a Ângela, né, o Danilo e a Camila. A gente pode ir quando a gente quiser, obviamente em situações um pouco mais propícias, como por exemplo no verão, né? Apesar de que não é inverno, né, Fábio? Mas enfim. Mas A iremos... gente já contou essa história aqui, Já, né? já. Não é inverno, Fábio. Mas iremos no verão e tal. E reacendeu aí uma coisa antiga, por quê? Isso sim. Quem ouve a gente do podcast há muito tempo sabe que eu tenho um desejo que eu sempre deixo bem claro pro Rodrigo, que é, quando a gente ficar velhinho, né, ele tiver 80 anos, eu tiver 70... Não pode ser um pouco mais jovem? Precisa estar tão velho não, um pouco assim. mais jovem a gente vai estar viajando pelo mundo. Não, mas porque com 80 anos eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sentado
no sofá o dia inteiro. Eu não vou correr na praia com 80 anos. Tá, quando então? Ah, uns 60. Amanhã, então. Ah, vai tomar no seu cu. Tá, mas quando o Rodrigo tivesse 60 anos, eu tivesse 50, a gente tava pensando em se mudar pra um lugar mais tranquilo. E aí a gente sempre fala, né? Posso ser sincero? Ah. Talvez eu mudasse amanhã. Ah, não, eu também. Mas calma, porque eu tô explicando o plano inicial primeiro. Tá. E aí o plano inicial era sair da loucura da Pauliceia desvairada, né? Não que a gente viva a Pauliceia desvairada, mas enfim. Sair dessa loucura de São Paulo e tal, e ir pra um lugar mais calmo e tal. Vocês que escutam a gente há muito tempo sabem que a gente é apaixonado por Barcelona. E Barcelona sempre foi uma opção, sempre será uma opção. Mas eu sempre falava com o Rodrigo que se a grana estiver curta e não rolar Barcelona, Santos é uma ótima opção. Ou se não rolar por qualquer outro motivo. Ou por qualquer outro motivo. Santos é uma ótima opção, porque eu acho a cidade bonita e eu acho extremamente bonito. Podem me criticar, pode ser coisa de mineiro tosco, mas eu acho super bonito você lá na praia, ou enfim, olhando a praia, olhando o horizonte do mar, e tá os cargueiros lá no fundo. Eu acho bucólico. Eu sei que não necessariamente significa higiene, mas eu acho bucólico, eu acho bonito. Só que eu só conhecia Santos. Guarujá a gente só tinha ido uma vez, que a gente foi com o Fulvio, o André e o Marco. E a gente tinha ido na Praia do Tombo, que quase não é o Guarujá. É meio que apesar do Guarujá ser uma ilha bem pequena, é meio que o interior da ilha, assim, porque é uma parte bem diferente do resto da ilha. É uma ilha? O Guarujá é uma ilha. Santos também é uma ilha. Mas a gente passou por alguma ponte, eu não lembro. Várias. Ah, é? Porque tem também a parte... Ô, moço, Santos eu acho que não é ilha, não. Santos eu acho que é ilha, sim. Santos é litoral. Eu acho que é mesmo. ilha, sim. Vamos ver. Mas enfim, aí a gente tinha visto a Praia do Tombo, mas a Praia do Tombo ela é tipo umas casas pequenas, assim, ela não é a mesma vibe do Guarujá. E aí quando a gente foi agora pro Guarujá, que a gente foi na praia, qual que é o nome da praia? Pitangueiras? Pitangueiras. Eu achei super bonito, assim, e tipo... Parece Santos com a parte boa de Santos sem a parte ruim, assim. Então a gente... Não é uma ilha, não. Nenhum dos dois. Deixa eu ver. Mentira, o Guarujá é uma ilha. Mas, ó, tá vendo? Aqui é o Guarujá. É de fato uma ilha, ó. Sim. Não tem nenhuma ligação. Sim, é separado. Mas Santos, ó... Santos tem uma ligaçãozinha. Não, Mo, isso é uma ponte. Não, Mo. Cadê a ligaçãozinha? Ai, meu Deus, pera, eu vou achar. Acho que é uma ilha mesmo. Olha só. Santos e qual que é a cidade que fica do lado? São Vicente? Isso, São Vicente. Isso. Mas enfim... Aí, a gente viu e gostou muito. E, tipo assim, a gente gostou muito do apartamento deles. É muito legal, assim, muito gostoso. E, sei lá, a gente ficou ventilando essa ideia, né? E se a gente viesse morar no Guarujá? Porque, dado o fato de que o Rodrigo só precisa vir trabalhar em São Paulo 3 vezes por mês, e eu nem preciso nenhuma vez, só em ocasiões muito especiais, e não é esse rolê todo... E quando eu preciso são 3 dias na mesma semana, então... Fico na casa da minha irmã, Exato. Fico na casa do meu irmão, Exato. Na casa de algum amigo, enfim. Então, assim, é super praticável a gente se mudar. E aí ficamos pensando nisso, E aí uma coisa curiosa é que lá, assim, obviamente, a longo prazo sempre vale mais a pena comprar do que alugar um apartamento, né? A longo prazo. Só que lá é impressionante o quanto esse longo prazo é curto. Porque... compra é muito barato se você considerar São Paulo, do tipo apartamentos muito gigantes que a gente viu lá num anúncio. Eu nem te falei, né? Eu entrei no site daquela empresa lá. Não, você não me falou. Vi uns apartamentos. Tem vários daquela bem cagados. No caso, né? Tem vários bem cagados, mas tem alguns interessantezinhos. Vou ter que te mostrar depois. Mas assim, nada comparado com São Paulo. Tipo, um apartamento daquele tamanho em São Paulo, você não pagaria menos de 1,5 milhão.
E, sei lá, e ele nem precisa ser no centro. Tipo, sei lá, um apartamento daquele tamanho, Itaquera, não custaria menos de 1 milhão. Porque são apartamentos bem grandes. E na praia, né? Então isso aumenta também, obviamente, o valor. Claro. Então o valor de compra não é tão alto. Em compensação, aluguel é caríssimo. O aluguel é caríssimo. Tipo, realmente a gente viu uns apartamentos, sei lá, 2 quartos, um apartamento de 60 metros quadrados, eu acho. Era tipo quase 6 pau. Só o aluguel. Não tinha um condomínio na conta. Eu não lembro exatamente. Mas Eu vi no quinto andar quando estava dormindo. Mas é aquela coisa, mudanças de paradigma pós-pandemia, né? Seria impraticável morar na praia com os ritmos e cotidianos de trabalho que a gente tinha. Sim. Agora, eu já fiquei pensando, gente, imagina, eu acordo, ao invés de fazer essa bosta dessa academia, eu vou andar na praia, faço meu pilates na praia, sabe? Só assaltado, não, tô brincando. À noite, sabe? Quando eu tiver. À noite, um bem tempo gostosinho bom, lá. A gente termina de trabalhar, desce pro quiosque pra tomar o meu aperolzinho, sabe? Que eu sou bicha velha, eu tomo aperol, né, gente? Então, já Mas viu. não voltou a moda aos jovens agora o Aperol? Acho que dos jovens ricos, né? Porque aperol costuma ser um pouco mais caro. Enfim. Mas é isso, sabe? E, tipo, a única coisa que sempre foi minha preocupação de morar na praia, eu já sempre falei que é a questão da maresia e como é que ela destrói as coisas. Sim. Então eu vou ter que ter um quarto, um estúdio só pra mim, e ele vai ter que ser isolado e climatizado para não... Como um estúdio deveria ser. Como um né? estúdio deveria ser. Então, lacrar a janela, tacar um ar-condicionado e é isso aí. Tudo é resolvível. Eu preciso realmente pesquisar como funciona esse processo, mas agora esqueça qualquer outra coisa de metal que a gente tem em casa. Tem que trocar tudo por plástico ou o que seja. Mas a gente basicamente não tem nada de metal. Né? Móvel, essas coisas, não. E assim, tá, a maresia destrói, assim, mas tipo, ela deixa as coisas enferrujadas. Mas Mas sei lá. Bom, enfim, isso é só um pequeno porém sim. perto de tudo. Mas assim, mudaria amanhã. Mas, por exemplo, você tá, né, você só vai pra empresa alguns dias e tal, mas e visitar cliente? Já tem algum cliente exigindo que vocês visitem eles pessoalmente? Olha, todas as possibilidades de reunião com o cliente que foram ventiladas durante todo esse tempo em que o presencial meio que se anunciou, nenhuma aconteceu até agora. Pra mim, pelo menos. Já aconteceu da minha chefe sair pra almoçar com o cliente. Já aconteceu do pessoal de vendas ir visitar a cliente pra fazer a apresentação. Mas do meu lado, das pessoas que trabalham comigo na minha equipe, ninguém teve que se deslocar até agora. Mas assim, é como você falou, tipo, rapidinho chega em São Paulo e aí tem só o deslocamento dentro de São Paulo, que é a pior parte no fim das contas. Sim. Mas não é nenhum fim do mundo, assim. E não é como se isso fosse acontecer todo dia, sabe? E até eu ventilei a ideia que, sei lá, se a gente fosse realmente morar no Guarujá, talvez até eu tentasse voltar a dirigir, fazer umas aulas pra perder o medo de direção e tal. Eu pensei nisso também. Né? E sei lá. Não sei. Enfim, é uma ideia que tá aí no ar, assim. Passando aí pela tela. Aí a gente falou já que o Rodrigo e a Camila vão virar surfista. Enfim, isso é Rodrigo, a Camila que diz. Surfista garoto, vovô garoto. Mas assim, o que é mais perto? São Vicente, Santos ou Guarujá? Eu acho que Santos é mais perto de chegar. Porque eu acho que o melhor... E mais barato também, né? Porque eu acho que tem que ser... Não pode ser uma cidade cara. E tem que ser o mais próximo possível de São Paulo, né? Mas precisa ser perto de São Paulo? Se o acesso for fácil, não necessariamente. Distância de São Paulo a Santos.
81 quilômetros, 1h20. Peraí. Então, aparentemente, o Guarujá é mais perto. Google, qual a distância entre São Paulo e Guarujá? Não vai falar, filha da puta? É 97 quilômetros. Ah, é mais longe. Google, qual a distância entre São Paulo e São Vicente? Santos e São Vicente tá ali, né? É 1h10. Entendi. Bom, vamos pensar. Tá aí, no ar, essa ideia. Tá. Então foi essa a nossa empreitada aí, nossa escapada de fim de semana aí. Exato. E aí deixamos nossos filhotes... Que custou a nossa saúde, mas valeu a pena. Exato. E deixamos nossos filhotes com a cat sitter. Correu tudo bem. Né? Assim, não com a cat sitter, né? Eles ficaram em casa e ela veio visitá-los. Inclusive, eu esqueci, depois do fim de semana, eu ia mandar uma mensagem pro Xi agradecendo, mas se ele estiver ouvindo, Xi, obrigado Xi, pela indicação. muito obrigado. Arrasou demais. Melhor pessoa. Sim. Sério, melhor pessoa. E eles amaram ela. O Pesto... Quer dizer, o Pesto amou ela, né? É porque o Carbonara não ama ninguém. O Carbonara é essa pessoa, né, esse gato meio afastado da humanidade, assim, que a gente acha que, né, a gente já falou, eu acho que ele sofreu muito. Mas o Pesto, se deixasse o Pesto ir embora com ela. Claramente, assim, nos vídeos ele tava... Ele deixou ela escovar ele nunca deixa eu escovar ele. Eu começo a escovar, ele sai do meu colo. Exato. E ela foi, né? Ela veio aqui no sábado à noite e no domingo de manhã, né? Isso. E aí ela ficou mandando foto, vídeo e tal. E sábado, quando ela chegou, eles estavam meio assim, né? Mas domingo, nossa, parecia que ela morava aqui. Sim. Do jeito que eles estavam interagindo com ela na casa, parecia que ela já era moradora, já. Sim. Ela trouxe uma caixinha pra eles brincarem, adoraram a caixinha. Estão até hoje aí pulando dentro dessa caixa, jogando essa caixa pra cima e pra baixo. É isso que você falou, Carbonara, ele não é, né, dos amores e tal, mas você via pelas fotos, pelos vídeos, que ele estava transitando normalmente pela casa. Sim. Coisa que ele não faz quando tem gente estranha aqui. Exato. Não, e até o próprio fato dela ter trazido a caixa tem o cheiro dela, tem o cheiro dos gatinhos dela. E hoje, por exemplo, foi muito engraçado. Eu fui na cozinha pegar água durante o dia. Quando eu voltei, tava o Carbonara sentado igual um bibelô, como ele fica, só que dentro da caixinha que ela trouxe. Ai, gente. Tipo, encaixado dentro da caixa. Então, assim, foi muito bom, porque eles gostaram dela, o que é ótimo, porque, né, como a gente falou, na viagem de outubro, que vai ser mais longa, ela também que vai cuidar deles, então... E a gente já vai estar mais tranquila, porque a gente viu que deu tudo certo, né? Sim. Que a experiência foi ótima, deu tudo certo pra ela, deu tudo certo pra eles. Acho que foi no domingo. Acho que foi no domingo, quando ela tava aqui na hora do almoço, que eu mandei um áudio pra ela, falando pra ela procurar uma bolinha específica que o Carbonara gostava de brincar, pra ver se ele interagia com ela um pouco mais, né? Aí depois ela achou a bolinha, mandou vídeo e tal, aí ela falou, ai, Rodrigo, eu coloquei o seu áudio pra tocar alto, né? E aí o Pesto ouviu e começou a miar, acho que ele tá com saudade de você. Aí óbvio que eu chorei, enfim, aquela coisa de sempre, né? Sim. Gente, mas deu tudo certo. Né, Pelota? Você gostou da tia? Fala aqui no microfone. Fala, Pelota, tá tímido? Vai falar, não? Ele não é muito de falar, né? Então tá bom. Mas foi isso, foi muito bom mesmo. A gente precisa fazer mais coisas assim. Sim. E aconteceu o que eu tanto esperava. Estreou a série de Sandman. Sim. Eu, assim... Estrelada por Serginho Orgastic. Estrelada por Serginho Orgastic. Eu queria dizer aqui que eu falei em vários lugares, né? Eu falei até no podcast lá que eu participei com a Dô, inclusive. Ouçam, caso você ainda não tenha assistido a série de Sandman, antes de começar a assistir,
assiste, ouve lá o podcast que eu fiz no Perdidos na Estante, falando sobre o que você deve saber antes de assistir a série de Sandman, que eu fiz com a Domênica, beijos e eu falei lá no podcast, falei nos outros lugares, que assim, eu tava muito preocupado comigo mesmo se essa série fosse ruim. Porque eu gosto muito de Sandman, eu já falei aqui várias vezes, foi um dos desafios que eu passei pro Rodrigo, pra ele ler o primeiro volume. E eu tava muito com medo, assim, porque essa série é ventilada que ela vai existir, sei lá, desde 2013 se fala dessa série. Ela tá rolando muito, já ofereceram essa série pra vários lugares e ninguém nunca quis. Que coisa. Pois é. Porque ela assim, eles souberam fazer ela de uma forma inteligente, onde ela claramente custou muito dinheiro, mas custou menos do que poderia custar. Então eles souberam fazer o gasto do orçamento de forma inteligente. Mas essa série tem a chance de ser um sifão de dinheiro. Uhum. Porque ela é meio Game of Thrones, assim, do tipo, no sentido de escopo. Porque são bilhões de locações diferentes. Tem locações que nunca vão se repetir. Por exemplo, um pequeno spoiler, mas o diner, né, a lanchonete lá, ela nunca mais aparece. Aqueles personagens nunca mais aparecem. Então, assim, é salário de ator, é introdução de personagem, é introdução de espaço, produção do espaço, que você gastou, filmou, jogou fora. Oi, vovô. A gente tava falando sobre você, cara. Mas agora acabou o seu momento, tá? Você gostou de Sandman, vovô? Não? Por quê? Ah, entendi. Entendi. Faz sentido. Mas, assim, meio... Tem uma chance de ser um orçamento absurdo, assim. Mas eles souberam fazer bem, assim. Uhum. Então eu fiquei muito feliz, porque eu gostei muito da série. Eu gostei bastante também. Como eu só li o primeiro volume, né? Que é o Prelúdios e Noturnos. Eu fiquei bem surpreso positivamente com a adaptação, né? Tem alguns elementos ali que depois, como você me contou, foi uma tentativa de juntar histórias do primeiro e do segundo volume. Sim. Né? Então tinha alguns detalhes assim que eu olhava e falava, ué, mas isso não tem. Uhum. Aí ela falava, não, é porque isso é de uma outra história. Ok. Mas assim, eu achei, como você falou, né? Tem cenas que são ipsis literis o quadrinho ali, né? O mesmo texto, o mesmo... Como é que eu explico isso? Diálogo. Não. Enquadramento. A cena a reproduz... mesma fotografia. A cena reproduz exatamente o que você vê ali, de fato, na página do quadrinho, né? Sim. Então toda a história contando de como ele foi capturado. Tem umas mudançazinhas aqui e ali nessa história, né? Mas... Justamente até por essa junção que eles fazem dos dois primeiros arcos, para fazer mais sentido, eles mudam um pouquinho o porquê e o como ele foi capturado, mas... Tipo assim, eu não me importei nem um pouco com as mudanças que eles fizeram. Eu achei todas elas fizeram sentido. A única que talvez duas, né? A única que talvez me incomode um pouquinho o primeiro é a mudança de tom um pouco, mas eu compreendo por que ela foi feita. Por quê? O quadrinho, você já leu e tal, pra quem já leu ou pra quem não leu, ele é muito mais poético. E ele é muito mais livre em questão de como ele conta a sua história. Então, por exemplo, essa história do restaurante, no quadrinho, ela é contada do ponto de vista da garçonete. Uhum. E ela é meio que contada como se fosse uma história... flashes visuais, assim. Ela não é uma história contínua. Elas são meio que takes, e aí vai te mostrando esse horário, esse horário. Esse horário. Eu senti falta disso, sabia? Porque o nome da história é 24 horas, né? Então vai passando as 24 horas. Eu senti falta dessa questão da marcação dos horários. Sim, eu até achei que talvez, sei lá, eles pudessem ter feito isso na série, mostrando um relógio na parede. Só que quando você tem pessoas em movimento e tudo mais, né? Uma história... É uma mídia diferente. Uhum. É muito difícil passar
a mesma sensação que você tem lendo quadrinhos. São mídias completamente diferentes. Então, eu entendo a adaptação. Eu acho que o problema maior é que, assim, eu acho que a série, ela é muito explicativa. Tá. Tipo, ela se preocupa muito em mastigar bastante as informações. E às vezes ela perde um pouco a poética das coisas. Mas acho que é aquilo que a gente falou. É primeira audiência Netflix. Exato. É feito para uma audiência global. Claramente a Netflix sabe que a 5ª temporada de Stranger Things desceu... o fato de ter uma 5ª. Ok. Ela sabe que desceu meio indigesto pra várias pessoas, porque várias pessoas estavam esperando o final da história. E ela sabe que a 5ª realmente vai ser a última, não dá pra sugar mais essa vaca, e ela precisa de uma nova vaca do dinheiro infinito. Porque atualmente a vaca do dinheiro infinito é Stranger Things. Não vai ser mais, né? Durante um tempo foi Orange is the New Black, aí depois ficou um tempo sem, aí virou Stranger Things. Eles precisam de uma nova. E Sandman, aparentemente, pelo que eu tô vendo, tá caminhando pra isso. Tá em primeiro lugar em, tipo, vários países da Netflix do mundo todo. Teve outra vaca também que você não falou, Round 6. Round 6. Verdade. É que eu não sei, é porque como Round 6 foi uma temporada e uma historinha meio fechada e tal, eu não sei se ele foi uma coisa que, tipo, pessoas assinaram a Netflix porque a próxima temporada estava vindo. Entendi. Que era tipo como era Stranger Things, sabe? Tipo, a pessoa podia ter cancelado, ela voltava a pagar mais um mês porque ia ter a nova temporada. Entendi. Sabe? Então, eu acho que eu acho que Sandman tem esse potencial de fazer isso. Enfim, concluindo o que eu tava falando, a cena do Diner, inclusive, eu fiquei muito. O episódio inteiro do Diner, eu fiquei muito feliz porque ele é tão assustador quanto o quadrinho. Sem ser igual. Né? Eu fiquei feliz também porque o que eu achei. Deixa eu só terminar o que eu tava falando rapidinho. Claro. Mas aí eu achei que a série é muito explicativa. Então, por exemplo, logo no começo. No primeiro episódio, tá, gente? Se você não assistiu a série, não é um spoiler gigante. Mas, assim, logo no começo tem, tipo, uma explicação de quem é o Sandman, o que é o sonhar, como é o sonhar, como ele é visualmente e tal. E é uma coisa que, assim... Pro público de uma série, eu entendo. Você tem que ter uma ligação com aquele lugar pra se importar com aquele lugar e tal. No quadrinho, não tem isso. O quadrinho é completamente poético. E eu acho que, às vezes, o excesso de explicação e adição... o excesso de explicação e de uma coisa muito, né, certinha pra todo mundo entender... Sabe, tipo o Vecna, sabe? Que não basta mostrar o cara entrando no negócio. Tem que mostrar os raios arrancando a pele, tem que mostrar a tatuagem do Vecna... Tem certeza que você entendeu? Sabe? Então, tipo, esses momentos, por exemplo, tiram um pouco a poética de algumas coisas. Por exemplo, a luta de repente. Não vou dar muito. Não vou especificar mais que isso. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Mas a luta de repente lá, de viola caipira. No quadrinho, ela é muito mais longa, porém, os beats são pequenos e muito mais poéticos. É muito mais uma poesia do que qualquer coisa. E a conclusão é extremamente poética. É um monólogo, basicamente, do Sandman falando no final. Na série... Eu acho que não faz muito sentido você dar muito tempo de tela para um personagem só. Pode ficar confuso para quem tá assistindo. Então eles precisaram reduzir e explicar muito, mastigar muito. O que tira muito da poética do negócio. Tá. Não é ruim, só é diferente. Só é outra linguagem. Só é outra linguagem. E outras coisas também que, tipo, por exemplo, o sonhar. O sonhar não é sempre igual, porque afinal ele é o sonhar. Né? Tipo, sei lá, tem até uma coisa, uma running gag, assim, dos quadrinhos, que Sandman tem 75 edições. Nenhuma das vezes que mostra o trono do Sandman, o trono é igual. O entorno do trono é sempre diferente. Só que, obviamente, por motivo de produção numa série, não faz nenhum sentido, em questão de produção, que você faça isso. E ainda que fizesse sentido em termos de produção, porque é tudo CGI, enfim, eles poderiam, se fosse uma série bilionária, eles poderiam fazer. O público Netflix talvez não entenda que é o mesmo lugar, porque o lugar tá diferente. Pode ser. Sabe? Tem todas essas coisas. Eu acho que não é nem público Netflix, isso seria qualquer público.
Até porque pensando que muita gente nunca deve ter nem ouvido falar dos quadrinhos, sim, né? Sim. Eu até achei até estranho, por exemplo, aquele negócio da nada, quando mostra a nada, terem mostrado aquela forma diferente. Porque eu falei, nossa, e eu achei que não ia ter isso, porque isso é uma coisa que no quadrinho é normal, mas para as pessoas talvez pode parecer estranho. Para quem não conhece a história e tal, pode não pegar. Mas colocaram. Sim. Mas eles fizeram escolhas de não ter isso o tempo todo, então eu entendo. Uma coisa também que eu fiquei feliz é seguir, de certa forma, o ritmo do quadrinho. Porque eu pensei, puta que pariu, vai ser uma temporada inteira dele procurando as ferramentas dele. E não, isso se resolve no quarto, quinto episódio. No quarto episódio, acho que já acabou isso. Sim. Que é no quadrinho. No quadrinho é um capítulo ele pegando cada coisa, basicamente. E aí entra o arco da Rosie Walker, que eu não conhecia. Sim. E eu achei muito foda. Sim. É muito foda. O arco da Rose é um arco que, assim, eu até fico... Ele é um pouco que essa coisa de ser muito explicadinho, muito mastigadinho, me irrita um pouco, porque é tão... por isso que eu te falei que aquele dia, quando você leu o primeiro volume, eu falei, eu queria que você lesse pelo menos o segundo. Porque eu acho ele tão bonito a forma como é escrita, como ele descreve os sonhos das pessoas, da casa, sabe? E como cada pessoa sonha de um jeito. E como... Diferente da série, a série, pra mostrar que todos eles estão sonhando coisas diferentes, mas estão no mesmo sonho, ela coloca eles fisicamente, visualmente no mesmo sonho. No quadrinho, você percebe que eles estão no mesmo sonho porque eles descrevem de maneiras diferentes uma coisa que é a mesma. Certo. Sabe? Então, por exemplo, a Barbie, ela tá sempre fugindo do Hierofante. O Hierofante é o sonho. Entende? Porque o sonho tá procurando a Rose, tá procurando ela pelos sonhos. Então tem, tipo, é muito mais poético, isso que eu quero dizer. Tá. Mas assim, eu não acho que a adaptação tem que ser igual, sabe? Assim, é a minha cabeça de fã, mas eu acho que o jeito que eles adaptaram ficou muito bom. Sim. Inclusive, eu falei que o episódio do Diner é tão assustador quanto no quadrinho, e o episódio da morte é tão poético quanto no quadrinho. Nossa, o episódio da morte ficou muito bonito. Sim, ficou muito legal e eles conseguiram juntar várias histórias dele com a morte, histórias separadas que eles têm. Eles meio que concentraram numa coisa só. A segunda parte do episódio, por exemplo, não é do volume que eu li. Não, ela é bem mais pra frente. E é muito legal. Muito legal. É muito legal. Aquela história da morte foi muito legal. Inclusive, muitos parabéns pra atriz que faz a morte. Eu não lembro o nome dela completo. Inclusive, vamos falar desse elenco, porque o elenco é o elenco de milhões, né? Gente. Temos Serginho Orgastic como Sandman. Então, eu posso falar, se tem uma coisa que eu não gostei, o Sandman. Você não gostou? Então, eu não sei se é porque eles não quiseram que a personalidade dele fosse igual a dos quadrinhos, ou se o ator não soube passar a personalidade dos quadrinhos. Porque nos quadrinhos ele é presunçoso. Na série ele não me passa presunção, ele me passa birrado. Ele passa menino birrado. Você acha? Eu acho um pouquinho. É uma vibe meio tipo... eu acho uma coisa meio cheia de si, assim. Então, é cheio de si, mas eu acho diferente. O Sandman... dos quadrinhos, eu sinto pelo menos, ele é cheio de si porque ele é o gorilão da bola azul, como diria o vídeo antigo do Porta dos Fundos. Esse, ele realmente parece um moleque. Ele não passa a imponência que eu esperava. O nome dele é Tom Sturridge. Isso. Ou Serginho Orgastic para os íntimos. Pra quem conheceu ele antes da mudança de nome. Aí temos a Jenna Coleman como Johanna Constantine. Inclusive, eu descobri uma coisa sobre isso. Que o porquê que eles usaram a Johanna e não o Constantine, né? Porque o J.J. Abrams,
assim como a série de Sandman tá rodando na mão de milhões de pessoas há milhões de anos, aparentemente uma série do Constantine está rodando na mão de várias pessoas, de vários estúdios há muito tempo, e está na mão do J.J. Abrams. Então ele pediu pra não ser usado o personagem no Constantine, porque se fosse usado, ele teria que meio que usar o mesmo ator, usar as mesmas coisas, o mesmo visual, né? Usar no Sandman. Amarraria as duas séries juntas, e ele não queria amarrar as duas séries. Tá. Jenna Coleman, pra quem não sabe, foi uma das companions de Doctor Who, e uma das que a maioria das pessoas odeia. Eu, Rodrigo, amamos. Eu não amo a Clara. Ah, você não ama a Clara? Eu amo a Clara. Clara é melhor. Eu não odeio, eu acho ela ok só. Clara é melhor companion. O problema da Clara nunca foi a Clara, foi o Moffat. Isso é verdade. Mas muita gente odeia ela, enfim. Sim, a Thaís odeia a Clara. A Thaís, Temos Gwendolyn Christie como Lucifer, que pra mim foi uma das melhores decisões desse cast. Sim. Antes de assistir, pra mim já era uma das melhores decisões. Já era perfeito. E agora, assistindo, confirmou só o que a gente já imaginava, porque ela é incrível. Exato. Muito melhor que o Tom Bundinha lá da série do Lucifer. Não, e enfim, né, aquela história, o pessoal reclamando, tipo, porque é uma mulher, e porque não parece o David Bowie. Porque não é o David Bowie, então, gente, ele morreu. O Neil Gaiman postou esses dias, né? Gente, desculpa Clau, ele faleceu. Desculpa avisar vocês, mas David Bowie está morto. Exato. A moça que faz a morte é a Kirby Howell Baptiste. Sim, ela fez a namorada do Tid, é ela? Eu acho que é ela, não é? Place? Eu acho que Deixa é eu ela. investigar. Que foi, vovô? Vamos investigar. Acho que... ela fez The Good Place. É ela mesma. Ela mesma, né? Chocado, ela gente. tá muito boa no papel. Ela é muito boa. Ela pra mim, ela encapsulou perfeitamente a personalidade da morte dos quadrinhos, assim. Achei que ela foi muito, muito, muito bem. Eu vou falar só alguns outros mais relevantes, tá? Tá. Tem a voz do Matthew, o Corvo, quem faz é o Patton Oswalt. Sim. É um ator que sempre faz muita comédia. Sim, eu conheço ele porque ele é o Ratatouille. Ele é o Remy, Ratatouille. na verdade. O nome do rato não é Ratatouille. Olha só. Temos o Charles Dance como Roderick Burgess. Sim, Charles perfeito. Dance, que fez Game of Thrones também. A Inglaterra só tem 10 atores, como a gente sabe, né? Chocado. Ah. Quem faz o Mervyn Pumpkinhead é o Mark Hamill. Ah, olha, eu não percebi. E olha que a voz do Mark Hamill é famosa, ele dubla vários desenhos. Eu tô chocado. O elenco é realmente sensacional, assim. Aí Tem Stephen Fry. Temos o John Cameron Mitchell fazendo o Hall. Sim. Maravilhoso. Eu só fico meio assim, porque o John Cameron Mitchell, ele sempre faz o John Cameron Mitchell, sabe? Então, pra mim, era a Hedwig que tava ali, mas okay. Assim, eu vou te falar, de quando é Hedwig? 2000. 2000? 2000 o filme, né? A peça é de 90 e pouco. 90, né? Então não. Porque, assim, eu não sei se... tem uma coisa meio criador-criatura, porque dado que é dos anos 90, então o Hall não é inspirado... Quer dizer, a Dolly, né, que é a drag do Hall, não é inspirada na Hedwig, mas ao mesmo tempo eu acho que talvez a Hedwig tenha sido escrita pensando sabe? É muito o mesmo arquétipo, assim. Então, eu não acho nem que era, ele fazendo sempre o mesmo papel, mas assim... Porque no quadrinho... Você vai ler Casa de Bonecas. Pronto. Temos o Stephen Fry como Gilbert, ou o Gilbert. Temos o... Ai, gente, o moço que faz o Abel, o Assim Chowdhury, não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Sim. Que, enfim, podia Parabéns. me ligar. Quem mais? Temos a Lucienne. Quem faz a Lucienne? Eu não lembro o nome da atriz também. É a Vivienne Achampong. Não sei se é assim que se pronuncia também, desculpa.
Acho que é isso de nomes assim que a gente conhece, pelo menos. Nomes grandes, né? Mas olha, esse elenco tá de parabéns, viu? Sim. Puta que pariu. E todo mundo muito E incrível. eu gostei muito das adaptações que eles fizeram pra modernizar a coisa toda, né? Então, tipo, na história original, o Sandman acorda em 87, em 88, na verdade. Não, 87. Ele acorda em 87, não em 2022. Então eles precisaram fazer pequenas mudanças pra adaptar pra isso. E eu gostei principalmente das mudanças étnico-culturais, eu poderia dizer. Acho que sim. Né, que é tipo, dá uma adaptada um pouco pros tempos modernos, sabe? Porque o quadrinho ele foi escrito nos anos 80 por um inglês branco numa Inglaterra branca. Então, é um quadrinho extremamente branco. Então, eles consertaram isso, de certa forma, trazendo várias pessoas, não só pessoas negras, né? Mas também, por exemplo, uma coisa que eu achei muito foda, mas muito foda, é que as Hecates, né? A Hecate, a Trindade, as bondosas, enfim, elas não têm um nome só. Elas são mulheres com uma ascendência que parece sul-asiática. Então, Sim. paquistanesa ou indiana e tal. Isso é muito legal, porque elas são uma lenda que é do mundo todo, mas acho que a mais conhecida e referenciada como Hecate, ou bondosas, é a grega. E elas claramente não são gregas. Sim. Então, isso eu achei muito foda, sabe? Tipo, dar uma atualizada no mito, porque são figuras mitológicas, gente. Não existe essa pessoa, né? Então, a gente nem vai começar aqui essa discussão de ai, mas a morte não é uma mulher negra. Enfim, foda-se. Tem só mais um ator, na verdade, né? Que a gente precisa Sim. falar, que é Mason Alexander Park, que faz Desejo, né? Que é uma personagem não binária. Exato, que é uma personagem não binária. Interpretada por o Miyatori não binário também, Sim. né? E é muito legal porque eu achei interessante até a forma que eles acharam, porque assim, ainda que Desejo seja não binário, a forma como o Desejo é referenciado, os pronomes que se usa pra falar, é irmão e irmã, por exemplo. Sandman sempre chama ele de meu irmão e irmã. Ou tipo, ele que é ela, ou ela que é ele. Eles sempre ficam trocando. Ah, é? Sim, eles chamam de várias dessas coisas. Mas é sempre assim. E o jeito que escreve é irmão barra irmã. Sempre. Ou irmã barra irmão, às vezes troca. Tá. Só que o interessante é que ainda assim você se mantém numa binariedade. A forma que a série fez é todas as vezes que o John Sturges, né, ou alguém vai falar sobre desejo, ou fala about desire, para não usar nenhum pronome, ou quando ele vai falar com ela, né, ele não fala sister ou brother, ele fala sibling. Ou seja, não funcionaria. Não funcionaria em português. Como que ficou na legenda? Eu não lembro agora. Eu acho que a legenda usa a versão, que eu não vou me lembrar, gente, perdão, mas a versão de linguagem neutra de irmão mesmo, a palavra irmão. Que é tipo, não é nem irmão nem irmã. Enfim, eu não vou me lembrar a palavra. Em inglês funciona super bem. Em inglês funciona super bem. Sibling pode ser qualquer gênero. Inclusive foi uma personagem que me despertou muita curiosidade, aparece pouco nessa temporada. E eu não vejo a hora de ver o arco relacionado Sim. a Desejo. E eu falei pro Telo, se fosse daquelas séries, daqueles filmes que todo mundo dá um jeito de enfiar a Lady Gaga seria Desejo. Sim, isso é verdade. Ainda bem que não foi. Uma coisa que eu gostei também é que eles consertaram uma coisa que sempre me incomodou um pouquinho do quadrinho, assim, que é a gordofobia com relação ao desespero. Consertaram naquelas, né? Porque assim, eles mantiveram... Ela apareceu bem pouco, né? Mas assim, eles mantiveram um conceito dela, que é uma mulher sofrida, que se machuca. Só que no original, ela é uma mulher branca, pálida, né? Que ela é gêmea de Desejo. Desejo também é branca, pálida. E
Só que ela é uma mulher gorda, muito gorda, nua. E isso era meio tipo, é um retrato do desespero. Então tem uma conotação bem gordofóbica aí, sabe? Certo. Então eu gostei do fato de que eles estão representando o desespero dela muito mais com o cabelo molhado na cara, todo coisa, a roupa meio desconjuntada no corpo. É uma atriz que não é magérrima, assim, modelete, mas não é uma atriz que chamaram uma atriz exclusivamente gorda porque é a cara do sofrimento uma pessoa gorda. Isso eu achei que foi legal e uma atualização interessante também, sabe? Sei. Que fizeram. Você falou sobre ser um quadrinho muito branco, etc, etc. No quadrinho, a Rose é branca? A Rose é branca. Nossa, A Rose é branca, a Unity é branca, Luciene, na verdade, é o Lucien, que é ruivo branco. A Morte é branca. Deixa eu pensar mais quem. Nossa, é verdade. Gaut, que é aquele pesadelo que aparece. Eu tô falando nomes, mas eu não tô dando muito spoiler, tá, gente? Mas o Gaut não é nem. Não tem nem raça associada. É meio que um impzinho, assim. Do, tipo, na série é uma mulher negra. Então, eles fizeram essas modificações, assim. Agora, tem uns personagens que é bizarro, porque, assim, tem uma lenda que o Neil Gaiman conta que ele estava escrevendo já, Sandman, tipo assim, tendo ideias de roteiro e tal, mas ele não tinha escrito nada ainda. E ele foi fazer uma reunião com a Karen Berger, que foi a editora que editou o Sandman, antes de publicar qualquer coisa. E ele fala que ele foi atendido num pub ali, numa lanchonete, enfim, pela Morte. Tipo, por uma menina idêntica ao que ele estava imaginando da Morte. Super pálida, com cabelo mega gigante, com o Anki, com a tatuagem. Uma coisa que ela não usa é a maquiagem no olho, que ela usa uma maquiagem, tipo um olho de Horus no olho, a Morte. E ele foi atendido por ela, exatamente por ela. Ela foi super simpática, pegou o pedido dele e tal, e ele ficou tipo, eita. E aí é bizarro, porque tem uns personagens que parecem isso. Um dos colecionadores, o Funland. Ele parece, sem brincadeira, parece que pegaram o desenho. Eu não lembro se é do John Williams esse, acho que não. Acho que o John Williams fazia só a capa nessa época. Eu não lembro do ilustrador, mas pegaram o desenho do ilustrador, transformaram numa pessoa viva e é ele. Nossa. É idêntico, é assustadoramente igual, assim. Então tem umas pessoas... O figurino da Luciene é perfeito, o figurino dela é perfeito, porque é exatamente o mesmo. Sabe? Sensacional o figurino. Tem um figurino que eu achei legal. Só um pouquinho pra frente que eu tô vendo você cair em cima dos instrumentos daqui a pouco. Como eu vou cair em cima dele sendo que eu tô sentado numa cadeira, eu não sei, mas... Você entendeu o que eu quis dizer? Continua. Uma atualização também que eu achei muito legal é a roupa de Desejo. Porque, assim, Desejo tava tipo com catsuit, assim, uma coisa meio peles e tal. E é legal porque, assim, se você pensar anos 2020, o que seria uma roupa andrógena, é um catsuit, que é o que você vê, tipo, bichas no fila do show da Lady Gaga, por exemplo, pessoas que não querem denotar necessariamente, assim, querem realmente se vestir de uma maneira extremamente andrógena. Hoje em dia, nos anos 2000, elas vão muito mais para um catsuit, para um vestido, para saias e tal. Nos anos 80, quando você queria ser uma pessoa andrógena, você ia para um terno com um corte largo. Então, o Desejo no quadrinho usa ternos super alinhados e tal. Sério? Porque é o que era uma coisa, uma roupa andrógena, sei lá o que isso significa, nos anos 80. Que loucura! Então eu achei muito inteligente essas pequenas atualizações que eles fizeram, sabe? Porque eu acho que mostra muita preocupação de, tipo, a série é atual, sabe? Tipo, as pessoas falam no celular. No quadrinho tem vários dos clássicos desencontros de telefone, né? Eu preciso falar com você, a pessoa acabou de sair. Aqui não, as pessoas falam no celular. Então tem adaptações muito interessantes, assim. Eu gostei bastante. Ai, que bom. Fiquei feliz que você gostou, porque você Nossa, eu tô muito empolgado. Inclusive, você tava esperando há muito tempo. Sim, inclusive eu estou querendo ver de novo. Eu toparia. Você topa? Ótimo. A gente não precisa ver, tipo... Né? Não hoje, mas assim, a gente não precisa ver corridão.
sei lá, a gente pode ver um episódio por dia, porque eu realmente queria ver um episódio pra, tipo, dissecar ele. E eu quero ir lendo os quadrinhos ao mesmo tempo, porque eu tô muito nessa vibe. Tá muito sem dimeira. Eu tô muito sem dimeira. Não consegui. É isso por hoje? É isso por hoje. Então tá bom. A gente vai preparar nossa comida e dormir, né? Porque dos dois atropelados. Sim. A gente começou a assistir Uncoupled. Agora que a gente terminou Sandman, a gente começou a assistir Uncoupled, que é a série da Netflix com o Neil Patrick Harris. Achei esse... Sabe qual o problema de Uncoupled? Depois eu não te falei isso porque eu tava tão... A gente assistiu na hora do almoço e a gente tava muito... E eu tava com muita pressa porque eu tinha que entrar numa reunião logo em seguida. Eu não te falei qual é o problema que eu vi só na hora que apareceu. Quando acaba o episódio, aparecem os produtores executivos. Eu tenho quase certeza que é a galera que fez Sex and the City. Faz bastante. Eu vou pesquisar isso, que eu tô falando de cabeça e posso estar errado. Mas pode ser o Sex and the City das gays com mais de 40 anos. E milionárias. Sempre, né? Porque tudo que é feito pelo povo de Sex and the City só tem gente rica. Sim. Que vive uma vida que não existe. Rola uma coisa que eu nunca achei que eu fosse ver numa série que trata sobre pessoas teoricamente reais, uma série, né, tipo, de pessoas que poderiam existir, que foi o rent shaming, que é uma pessoa tem uma casa, um apartamento incrível em Nova York, mas é alugado. Tipo, sério mesmo? For real mesmo? Pior que eu acho que é assim mesmo, viu? Mas enfim. Se continuar nessa vibe, eu não sei se eu tanco, não. Vamos ver. Vamos ver mais um e vamos ver o que acontece. Tá. Então tá bom, gente. Torçam pra gente se recuperar bem até semana que vem. Exato. E bons sonhos. Deus do céu.